Bora lá, pessoal, para mais um videozinho. Esse aqui eu já tenho um exercício que eu utilizei, né? Resolvi ele em uma das aulinhas aí do YouTube. E eu queria só complementar algumas coisinhas, tá? Que é em relação à classificação das cadeias, né? As cadeias carbônicas. Essa cadeia nossa aqui, então a gente vai classificar ela em aberta, fechada, insaturada, saturada, homogênea, heterogênea, tá? Ramificada ou normal. Então vamos observar por partes, né? O que é uma cadeia aberta? A cadeia aberta é aquela que vai iniciar e terminar em carbonos diferentes. Ela não vai fechar, não vai formar uma figurinha, né, geométrica, ela não fecha. Então, se a gente observar aqui, ó, é esse caso. Eu começo por aqui, ó, tá, nesse carbono, e eu vou até esse carbono. Eu não estou fechando, tá? Então, isso aqui é uma cadeia do tipo, tá, aberta. Para ser fechada, né, eu teria que ter algo mais ou menos assim, ó, tá? Então eu começaria por esse carbono, ó, faria o ciclo e terminaria no próprio carbono ali, tá? Então isso aqui é uma cadeia fechada. Nesse caso aqui nós temos uma cadeia aberta, tá? Essa cadeia ela é insaturada. Por que insaturada? Porque ela contém uma insaturação. O que é uma insaturação? É uma ligação dupla ou tripla entre carbonos, tá? Entre carbonos, obrigatoriamente. Então aqui, ó, entre os átomos de carbono aparece uma ligação dupla, tá? Então eu falo que essa cadeia ela é insaturada, tá? Para ser saturada, tinha que ter apenas ligação simples entre carbonos. Ok? E lembrando que se você tiver algo desse tipo aqui, tá? Por exemplo, ó, isso aqui não é uma insaturação, tá? Porque essa dupla não está entre carbonos, ela está entre um átomo de carbono e um átomo de oxigênio. Então não conta como insaturação, tá? Para ser insaturação tem que estar a dupla ou tripla entre átomos de carbono, ok? Essa cadeia é uma cadeia ramificada, tá? Porque ela contém as ramificações, né? Para determinar as ramificações, aquele esqueminha, achamos a cadeia principal, né? E os carbonos que estiverem sobressaindo, né, saindo dessa cadeia, são as chamadas ramificações. Mas um detalhe, sempre tem que ser o quê? Carbono saindo, tá? Isso aqui, por exemplo, não é uma ramificação. Ah, mas está saindo da cadeia, professor. Tá, mas não é carbono, tá? Para estar contando como ramificação, não importa que eu tivesse assim, ó, por exemplo, né? OH. Isso aqui não é ramificação. Ramificação é carbono que vai estar saindo, ok? Beleza? Então ela é uma cadeia ramificada e ela é uma cadeia do tipo homogênea, tá? Por quê? Porque ela não contém o famoso heteroátomo. O que é o heteroátomo? O heteroátomo é um átomo diferente do carbono e que se encontra entre átomos de carbono, tá? Então, por exemplo, se eu tiver isso aqui é um heteroátomo. É um átomo diferente de carbono que está entre os átomos de carbono. Se eu tivesse isso aqui é um heteroátomo, tá? Pode ser com nitrogênio também, não tem problema, ok? Heteroátomo. Agora, se eu tivesse isso daqui, por exemplo, ó, COH, isso não é um heteroátomo, não importa, ó, a cadeia está para cá. Isso não é heteroátomo. Por quê? Porque não está entre átomos de carbono. Tá entre, né, o oxigênio está entre um átomo de carbono e um átomo de hidrogênio. Então não é átomo de carbono, tá? Então não é heteroátomo. Para ser heteroátomo eu tenho que ter um camarada diferente do carbono entre átomos de carbono. Nesse caso, né, é um hidrocarboneto, gente. Todo hidrocarboneto ele vai ser uma cadeia homogênea, porque ele nunca vai apresentar oxigênio, nitrogênio, enxofre, tá? Então todo e qualquer hidrocarboneto vai ser obrigatoriamente aí homogêneo a estrutura dele, tá bom? Então a gente vai ter essa classificação para essa cadeia. Beleza? Espero ter tirado mais algumas dúvidas aí. Um abraço, até o nosso próximo vídeo.